como é que eu começo esse episódio hoje? Boa noite, primeiro. Boa noite, boa tarde. Não sei que horas você tá assistindo esse episódio. Olá, esse é o Pode Toca, pode tocar. Quero dar alô. Como você dar quiser. Dar oi pros internautas. É, oi, internautas. Galera do YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o like e tudo mais. Mas, o nosso entrevistado de hoje... Acho que as histórias vão se conectar agora, Marcos Del. Tudo faz sentido. Tudo que passou por aqui até agora... Você vai assistir esse episódio e falar assim, agora tudo faz sentido. Até pra mim tá fazendo sentido agora, porque depois eu vou explicar o porquê. Mas o nosso episódio de hoje conta com ninguém menos que... Jean Gavião. Jean Gavião. Mestre dos magos. É tipo isso. Mas você viu só onde você está colocado no pedestal? Jean, você foi muito citado nesse podcast. Várias Como é que é? pessoas. Vocês se trombaram no supermercado? Foi isso? Super. Não, na verdade foi na Biclass, né? Ah, é? Melissa está com uma clínica maravilhosa. Beijo pra grande Melissa, abraço sucesso. pra ti. Gente, eu queria falar um negócio, posso falar? Eu conheço a Melissa há muitos anos. E eu queria dizer que, cara, ela merece todo o sucesso. A menina trabalha que nem uma louca. E eu sou muito fã dela. E eu espero que essa clínica, só sucesso. Como toda a família Ribeiro, que eu amo de coração. Então é isso, né? Vamos falar, já que você falou de Biclass, que eu sei que você tá fazendo Sonic Branding pra ela também. Não é? Esse tema Pode contar isso? Claro que pode, já foi pro ar. Gente, Melissa contratou o Marcos Del pra fazer o Sonic Branding de Biclass. Garoto. A galera que é preocupada, né, com o bem-estar das pessoas sabe como é importante a música, né? Pra compor o ambiente, pra harmonizar o ambiente, enfim. A Melissa é super descolada, é super pra frente, já tá com o pensamento lá na frente. E a gente sabe das preocupações dela, não só com a música, sim com todos os sentidos que ela oferece para as pessoas que estão lá e para fazer com que a galera se sinta o mais em casa e o melhor possível. Eles né, são cara? muito queridos, ela e o marido dela, e eles se cercaram de uma galera boa pra caramba, né? Sim. De Não, tudo, a foto, equipe vídeo, toda. arquiteto, vocês que estão lá. Ai, eu arquiteta, também... posso mandar um beijo pra Fran? Fran também, Fran. Querida, Aquele Se ela quer café, um vinho Fran. lá, se ela quer um vinho, eu levo pra ela. Olha aí. Porque na Itália nós tomamos. Não, eu até ia falar. Inclusive, a gente queria te chamar antes, mas você estava em toda essa desculpa função aí. do casamento na Toscana. É, Tava em turnê, Vocês estavam só lá, tava assim, em turnê ó. na Europa. Em turnê na Europa. Muita Mas pasta. eu vou começar da onde eu queria começar. Vou falar, Jean, não me leva mal, como eu te falei ali antes, eu vou falar porque eu tenho que falar meu lado, que eu sou assim. Eles são os que manjam, que conhecem a história e tal. E aí, quando eles falaram Jean Gavião, eu ficava, cara, Jean Gavião, antes de começar o podcast. Eu falei, cara, Jean Gavião é o marido da Rita. Era o lado A. Agora O marido lado da B, Rita Vargas. Rita! Inclusive, sou vizinha do salão da Rita. Maravilhosa. Não passei maquiagem hoje porque eu fiz botox, tá, Rita? Porque senão eu faria uma maquiagem bem linda em sua homenagem pra receber o seu esposo, excelentíssimo, maravilhoso também. Mas, aí eles falaram, Carol, você tá louca? Jean Gavião. Tá, ok, Rita famosa, ok, não podemos descartar isso, né, Jean? Claro. Que agora você assumiu esse papel, o esposo da Rita. Também. Mas, gente, tem muita história lá de trás de músicos que foram formados por você, de músicos que te admiram, gente que começou na bateria por tua causa. Então é isso que a gente quer saber. Como começou essa vida musical de Jean Gavião? Eles eram uma fábrica de músicos ali, né? Sim. Cara, eu acho que todo músico, assim, a maioria começa de uma forma simples, assim, com muita força de vontade, né? Eu tinha 14 anos, eu trabalhava na Sadia, eu era office boy. Cara, mas aquilo era um pé no saco trabalhar lá, porque 14 anos, né? E eu trabalhei 3 anos e meio lá, e eu lembro que eu tinha um tio que tocava violão, e eu ficava do lado dele, e eu batia assim, sempre. Batuqueiro. Era aquele lance. E eu lembro que eu fiz aniversário, acho que de 15 anos, acho que o meu pai via aquilo, e eu cheguei em casa, tinha uma batera lá. Eu não pedi, cara, entendeu? Essa batera tava lá, era uma batera muito simples, né? A gente não tinha condições financeiras, mas tava lá, cara, mas eu não sabia nem como sentava naquele trem, né? E eu comecei, e foi indo e tal, daí eu saí da Sadia, eu falei, vou montar uma banda. E daí a influência do pai, da mãe, o baile, e era baile na época. E eu lembro que a primeira banda que a gente montou, e depois eu vou falar os integrantes aí, que vocês conhecem todos eles, mas era Portal dos Sonhos.
Eu tenho um cartaz que eu sumi com todas as cópias dele, mas deve ter alguém. Alguém tem no Deve quarto ter pendurado. alguém. Cara, eu vai tinha saber. cabelo mullets, assim, era na época. Cara, Olha era só. feio demais, cara. Era Olha feio só. demais. Então, olha os integrantes. Na época era eu, Baíco, batera. Baíco tocava guitarra. Não sei se você vai conhecer, Rafa, porque era uma galera da banda de baile, né? Eu comecei com um baile, né? Tocando baile, porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? E na época, assim, era o que tinha mais próximo pra se fazer isso. O Mano sabe, trabalhou Sim. bastante tempo com isso. Muito tempo. Então, o Vanderlei, Sim. do Valmir Vanderlei, tocava teclado. Daí tinha o Marquinhos, cantor. Tinha um baixista, o Mano, que era um outro Mano, não era Outro você. E foi por aí, a gente começou essa história, mas a banda durou que 6 meses, né, cara? A gente não tinha força financeira, né? E esses músicos foram todos tocar com o Eliezer, que veio aqui. Olha só. Na época eu falei, esse velho filho da mãe, né, cara? Porque eu era, assim, muito esforçado, mas eu não sabia Não tinha tocar, como cara. bancar, eu segurar a banda, né? eu não tinha e eu não sabia tocar realmente. Era muito pobre tecnicamente, assim. E os caras já vinham, já sabiam mais Já que vinha eu. do bailão, já Daí estrado. só que eu sempre tive, assim, essa coisa da liderança, entendeu? Eu não sei de onde veio isso, cara, mas eu sempre tive isso. Eu chamava os caras e eles acreditavam em mim. Não sei Mas eu por acho que quê. você tem essa imagem Oratória. Eu nunca tinha te visto pessoalmente, né? Aham. Só pelo Instagram da Rita. Então, eu te vi e realmente ele tem esse negócio de Tem. Não é uma coisa de... Mas é realmente disso, de alguém que você fala, nossa, esse cara impõe respeito, né? Não é independente, eu acho que acredito que deve ser. Tem gente que tem isso, tem gente que você fala, esse daí não deve fazer nada. Mas não, eu acho que essa imagem realmente tem a ver mesmo, da liderança. Muito interessante você falar isso. E eu assim, vamos montar? Vamos. Eu pegava o carro, na época o pai tinha um Del Rey, pegava o Del Rey do pai, tem um cara que tá começando a cantar lá, não sei aonde, eu ia lá, era o Serginho, cantor. Chamei o Serginho. Aí daí eu precisava de um guitarrista, você tem que... Daí o Fabiano Batera, que é um batera das antigas também, falou, cara, tem um menino lá na Vila Pioneira, que você vai lá, você fala com ele vem tocar. Cheguei lá, mano, vocês não vão acreditar que... cheguei na casa, ele não chegou, ele tá lá no serviço. Falei, beleza, vou esperar, né, o cara dentro do carro, assim, de repente chega um caminhão de boia fria, eu vejo o cara jogando a enxada pra fora do caminhão de boia fria, o Ney que esteve aqui, o Ney é só... Ele Olha contou que essa legal. história. Eu Ele falei contou como as que ele histórias vão começar a se conectar. Sim. É muito cara. lindo isso. 2, 3 e já. Eu falei, Ney, você quer tocar, mas é banda de baile. Cara, eu toco qualquer coisa. Eu acho que ele queria, porque, cara, boia fria, naquela época existia muito isso, né? Isso Sim. foi em final dos anos 80, acho 90, por aí, né? E daí, cara, ele veio e eu falei pra ele, cara, você tem que tirar essas músicas aqui e tal. Só que eu achei que ele sabia qual música que era, na época era LP, né? E de repente ele pegava de fio a pavio o LP e ficava tirando, cara. Então isso é uma coisa que eu lembro até hoje do Ney, que foi uma coisa muito bacana. E o Ney é um cara, velho, que a gente tentou montar essa outra banda, que chamava-se Banda Vitrine, daí tem outro cartaz também que eu assumi com ele. E daí, Vamos montar um desafio, os cartazes perdidos. Quem Nossa, tiver que essa é mande pra linda. gente. Marca a gente. E daí, cara, tinha uma galera que tocava lá, o Ney, baixista, que tocou no Savana. Sim, Tocou, acho sim. que com você ou não? Não chegou. O Ney chegou a trabalhar uma época no Sandokan com a minha ex-esposa. Eu acho que foi isso. Exatamente. E daí o irmão dele, o Nilson, e... Quem que tocava teclado na época? Eu não lembro. Aí o Serginho, cantor, e o Ney. Mas daí também, aquele lance durou alguns meses, o Eliezer já catou todo mundo de novo. Ele tava de olho nos teus Tá músicos. louco, velho, você me arrebentou, né? Deixa eu falar, cara, ó. Foi difícil, né? Ficar Meu no Deus trilho. do céu. E ó, quanto pão a minha mãe fez, quanta comida a gente fez pra galera. Durava uma semana, o filho do velho. Tá lá no Vikings, tá lá no. Velho. Eu tinha Essa vontade de parte matar dele eu não você, cara. sabia. É. Mas enfim, mas daí, ó, olha como é que é o destino. Daí uma banda lá de Palotina, a banda Impactus, do Arne, que era um alemãozão, assim. E ele precisava de música. Eu fiquei sabendo porque na época, assim, os caras montavam a banda, fazia cartaz, né? E não tinha gráficas aqui.
Nossa, parece que eu tô falando de 1970. Mas não tinha mesmo, No cara. papiro. Daí tinha um amigo... eu já te falei antes da pandemia, né? A Elaine foi costuma antes da falar antes da pandemia. pandemia. Eu também não sei se é verdade tudo isso, porque eu peguei Covid, eu posso ter, né? Sim. Talvez eu antes tô da falando, pandemia, não aconteceu, né? Sim, claro. Você tá rindo, né, cara? Mas você, vou contar Agora nós negócios. descobrimos que ele é um anão, que ele tem Ele é o 65 Vlad. anos. E ele é o Vlad, É o nome dele. Vlad. Sim. Cara, a Isso, gente Vlad. tá caindo máscaras aqui. Depois a gente quer Foco na saber essa conversa. parte, Felipe. Não, eu não vou falar que você pinta a barba. Tá gravando? Você acredita? Eu posso cortar? É verdade, ele Agora quer tá na mão dizer. dele, né? E eu vou cortar essa parte. Eu não sei se eu posso continuar falando essas coisas assim, ou vocês... posso contar? Claro. Deve, cara. Seja o deve, mais verdadeiro deve. possível. Na verdade, você quer ver um negócio já? É aquele negócio que eu conversei contigo aquele dia que nós combinamos pra você vir pra cá. Quando se junta músicos, cara, vem histórias assim do arco da velha, cada coisa assim, uma mais interessante que a outra, e várias coisas engraçadas, vários empenhos que a gente teve que passar na estrada, muita situação que a gente teve que se sair, isso trouxe a gente pra onde a gente tá hoje, no patamar que a gente tá. E eu acho que nada mais justo com essas pessoas que acompanharam a gente no palco e viram a gente totalmente feliz, plácido, resplandecente e levando a alegria pra galera, conhecer um pouquinho do que acontece atrás de tudo De isso. como você Como chegou é até que ali, né? funciona pro músico ter que descer de um caminhão de boia fria, que nem a gente falou, e ter que ir lá tirar o disco inteiro de música, se lapidar, trocar, fazer jornada dupla, triplas, muitas vezes. E é essa realidade nua e crua que a gente se dispôs a trazer aqui, essas histórias, para fortalecer até pessoas da nova geração que eles podem se espelhar na gente, cara, de alguma Exatamente. forma. Exatamente. Tipo, E ó, se a gente não foi cancelado até agora, eu depois do César Armani, eu não fui cancelada, então tá tudo certo. Tá eu tudo achei que eu ia ser cancelada. Não, Porque eu mas- brigo com ele, sabe? Eu sou, eu dou uma brigada aqui. então, volte e meia. Jean, fique bem Fale à o que vontade, você quiser, cara. tiver Fale- vontade. Fique à É vontade. que na época, cara, era puro suor. A gente não tinha informação. A gente não tinha informação pra Internet, aprender a tocar. né? Ou você tinha na família alguém, não sei se alguém se Eu me identifico muito. identifica Sim. assim, mas assim... E quem não tinha, tipo, eu era pior ainda, cara, porque você tinha que, sei lá, era totalmente você. Era Trabalho você. dobrado, né? Cara, começou as videoaulas, eu lembro que tinha videoaulas do Duda Neves, de batera. Hoje nem Os sei se tá VHS, vivo né? o Duda Neves. Era Eu VHS. tenho uma caixa que tem os VHS que eu assistia dos Sim. caras de guitarra, tudo, muita técnica pegando no vídeo ali, né? Cara, Sim. até uma coisa muito interessante que aconteceu pra mim esses dias, me deixou profundamente emocionado e eu gostaria de colocar isso no ar. A família do Nelson Aires mandou um recado pra mim e tudo mais, me adicionou no Instagram e a gente trocou uma ideia. E Nelson Aires, pra mim, foi o meu professor de harmonia. Nelson Aires e Wilson Cúria. Foram os dois caras que me formaram Sim. de harmonia sem eu nunca ter tido contato com eles. Apenas fita de VHS, cara. É. Então eu acabei com muita fita, cara. Acabei com muita fita. E ver essas pessoas entrando em contato e conversando com a gente e poder agradecer à família deles, assim, por tudo que eles fizeram pela gente. cara, e- naquele momento onde tudo era escasso, né? E a gente tem uma noção, pelo menos eu na época, eu tinha noção que esses caras eram, nossa, pá, não sei o quê. Mas depois eu entrei em contato com essa galera toda, através depois do Cascavel Jazz Fest, eu ia muito lá, aí você percebe que os caras, cara, até financeiramente não são tão melhores que a gente. Não, a tiveram- guerra é a mesma, É a sabe? mesma, a batalha. cara. E até Exatamente, hoje, pra quem mano. tá na estrada, cara, se encontrar, por exemplo, a gente tocou com o Beto Bruno do Cachorro Grande. Sim. Lógico, chegou num patamar lá grande, assim, mas você vê ele, você vai pra estrada com ele, você vê que a guerra é a mesma. O cara tem 50 e poucos anos, ele tá lá e fala, cara, é peleia. Cara, a música, briga. nós somos assim, eu sempre brinco às vezes, até eu falo com a Rita, amor, se eu tivesse estudado todo o tempo que eu estudei tocando bateria, se eu tivesse estudado engenharia, arquitetura, qualquer outra coisa, eu Mas tava você não seria, milionário. mas você não seria um cara. Mas já é Não, mas dom, você não né? seria me isso, trouxe cara. até aqui, o que me é. fez, o que fez ser Jean. E a tua É, se você luta, fosse um né? arquiteto, um engenheiro, ela nem ia olhar pra você. Você não- Né, Rita? Fala a verdade. Acho que Acho que não. Mas pense por esse lado, você não estaria aqui agora. Não, mas eu falo pelo lado bom, assim, porque, pô, é uma brincadeira que eu faço, mas eu não me arrependo de um segundo daquilo da minha vida em nada, assim.
Mas deixa eu voltar, senão nós vamos lá, Tava né? na Impactos, Tamo né? na arquitetura já, pô, né? Hein, tava na Impactos, né? Daí, antes de ir pra Impactos, o Ney, cara, foi um cara que em 6 meses já tava tocando, cara. Depois ele foi pro Savana, em 1 ano, 2 anos, ele já, pô, o cara se transformou num puta músico. E você vê como, de uma forma simples, que ele chegou nesse mundo. Ninguém sabia quem era o cara. Vamos aproveitar aqui, ó, mandar um abraço pro Ney. Porque, gente, Ney e Sandra, olha, eu fiquei fãzaça deles aqui nesse episódio. Ney, ó, Jean está provando que a sua história é inspiradora Não, o Ney pra tem muita uma gente. história linda, porque é um cara esforçado pra caramba. Até hoje você vê, o cara, ele faz Faz de um tudo. monte de coisa. Ele é o cara lá do Todo Mundo Odeia o Chris, é o Ney, né? De Toledo. Inclusive, no dia que nós nos encontramos, que eu fiz Ele o convite tava lá, pra né? ti, nós estávamos os 3 juntos, cara. Sensacional, surreal. O Ney, toda essa galera da antiga foi galera que ralou pra cacete, né? Sim. Então, voltando a falar disso, daí tinha um cara em Toledo, ele era do Rio Grande do Sul e ele fazia os cartazes pra todas essas bandas aqui da região. E ele falou, ô Jean, e eu ia lá, ele era gaúcho, ele gostava que eu ia lá tomar chimarrão. E eu não tinha nada pra fazer na época, era um piazão e querendo tocar, né? Sem saber tocar, mas queria tocar. E daí ele falou, ó, Jean, tem uma banda em Palotina, banda Impactos, que o cara ligou pra mim, ele precisa, saiu todos os músicos. Eu falei, não, eu vou. Mas você tem? Não, eu vejo que consigo. Aí eu liguei pra um, liguei pra outro cara, eu consegui uma banda, os caras, então, era o Serginho, o Ney, o Nilson, quem mais? Esses caras, e não sei mais quem tinha. Eu falei, vamos pra lá? Vamos. Aí eu liguei, daí ele falou, mas tem que todo mundo cantar. Você canta? Eu falei, canto. Cantar, porra, não tinha cantado. Não, mas daí eu fui, né, velho? Fomos todos. E tocamos nessa banda um bom tempo. Eu lembro que a gente ia muito pro Mato Grosso. Até você falou de Vilhena, a gente tocou lá Eu morei em em Rondônia. Vilhena. Anselmo tocamos também? No Anselmo. Figurinha carimbada. Nós tocamos não é Colorado que fala, como é que é? Nossa, Colorado Country, não? Não, Colorado. Não, tem a cidade lá. Cidade? Não sei Colorado se é Country. Tem Colorado lá. Tinha um colorado. Cabixi. Sim. Nossa, lá cara, era pra uns cima, daí. lugar, cara, De eu não Paraná. sei, Deus me perdoe se alguém morou lá, né, não quero falar, mas na época era triste o negócio. Não, e a galera que enfrentou essas terras, eu falo porque eu fiz toda a minha monografia, meu TCC de jornalismo, no Mato Grosso, em Sapezal. E a história de Sapezal tá ligada com Toledo, com São Miguel e tal, que a galera... Seu André deu terras daqui pra galera ir pra lá. Tipo, ó, te dou o terreno pra você montar o mercado, te dou o terreno. Então, lá tem muito isso no Mato Grosso, que as pessoas geralmente são do Sul. Sim. E aí, Vilhena mesmo é uma Vilhena tem galera muita gente. de Medianeira, Palotina. Eu sou de Medianeira, eu nasci em Medianeira. a Mas galera, Santa Helena. Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Aquela regiãozinha. ali. Então, ali foi onde a galera subiu e realmente, tipo, no caso, o seu André Maggi, que foi um dos precursores do Mato Grosso ali, Sim, de tudo. sim. Tanto que hoje o Grupo Maggi, André Maggi é um puta de uma empresa a nível Sim, nacional sim, do agro. não. E Dona Lúcia, inclusive, foi tida como a mulher mais rica do Brasil. Os caras do soja, né? Os caras do soja, do agro. E aí montaram essas cidades, até de construir poste, de primeiro poste de luz, tem várias histórias. E então eu falo, não só Sapezal, essa que eu morei, mas todas essas outras do Mato Grosso. Então a galera foi muito... Era mato, isso aqui era mato há 20 Lá anos, imagina foi lá. aberto no facão. Aberto no facão, o a gente exército, ter que levar comida, eu fiz toda essa história aí. A gente tocou muito pra lá, cara. A gente tocou Lucas. E hoje são como é que é ali na polos, frente? né? Tem várias Sorriso, cidades. Sinop, Mutum. Mutum, Nova Mutum, né? E também ali, como é que é? Juína. Tinha uma cidade, eu lembro até hoje, chamada Castanheira. Nós fomos lá pra tocar uma festa da escolha da Miss Castanheira. Cara, eu lembro que na época era estrada de chão, a gente demorou pra chegar, cara. E o ônibus andava em 30 por hora, porque não tinha como andar mais, né? E a gente chegou lá, eu lembro, tem hotel? Tem. E essa galera, aí o Serginho, e daí, hotel é aquele hotel. Fomos no hotel, de repente todo mundo nas camas, deitado, começou todo mundo pular na cama e pá, fomos olhar pulga, velho. Todo mundo voltar pro ônibus, então você vê o perrengue, né? Então, tocamos lá, daí de lá a gente foi pra Vilhena. E a gente Vilhena é um cidadão. Hoje é um cidadão, faz uns 6 anos Mas a que gente eu fui. foi por dentro, eu lembro que era só mato. Sim. E era à noite, uma galera, não sei se era garimpeiro, eu sei que pararam o índio. ônibus, fecharam o ônibus É à os noite. índios. Imagina, nós era tudo moleque de 18 anos.
E entraram num ônibus todo armado, cara, e nós, pô, o que vocês estão fazendo? Ah, nós somos uma banda, não. Cadê o disco e tal? Queria o disco da banda. Eu sei que daí conversamos lá, eles viram que a gente era músico, deixaram a gente ir. E fomos em Vilhena, fizemos um tempão lá. De lá nós voltamos na mesma viagem. Passamos por Cuiabá, na Serra batemos ônibus. Pá. E ficamos uma semana Na Chapada? em Cuiabá, na Serra São Vicente ali. Ficamos lá em Cuiabá uma semana dormindo lá. E depois viemos embora e tal. Cheguei aqui, malária, mano. Peguei malária. Caramba. Olha só. Eu lembro que eu me deu uma febre e tava ruim. Fui no médico, malária, doutor Joaquim, né? Olha só. E daí eu tive que ir em Cascavel, na Sucam, pra tomar remédio dessa coisa aí. E tomei malária, eu lembro que eu peguei malária, mano. Nossa. Maluco do céu. E daí, cara... Mas, Jean, só porque você falou malária, não é tão distante, lá tem o pedágio dos índios. De Sapezal mesmo, Tangará da Serra, que é 250 quilômetros de Cuiabá, para Sapezal você tem que pagar o pedágio para os índios, que as terras são indígenas. Então eu já fiquei presa pelos índios na prefeitura, né? Então eles fazem isso. Inclusive a gente inaugurou, eu fiz a matéria do asfalto, quando o asfalto passou entre Tangará e Sapezal, porque era tudo terra de chão e era tudo comandado pelos índios. Então tem muito isso. A gente ouviu agora, até essa semana saiu alguma notícia sobre essa questão indígena e tal. Então é muito forte lá mesmo. Então não é muito distante uma malária, É outra viagem, cara. Até hoje, né? É outro mundo. Os E índios, nós ficamos lá em Lucas, cara. Eu lembro que nós ficamos uma semana em Lucas, na casa do Japa. Você sabe uma música, Cartas de Larissa? Uma música sertaneja. Fez um puta sucesso nas rádios. Sim. É o Japa, cara. Esses dias ele tava por aí, ele me ligou. Como é que é o nós nome conversamos. dele? Eu cantei com ele. Como é que é? Meu Deus. Ricardo, era uma banda que ele tinha que era do Dal Ponte, que o Dal Ponte era um dos patrocinadores, ele e o Fernando de Sorocaba. Aham. E ele já foi tocar em Sapezal e eu já cantei com ele, inclusive. E essa dupla é do caralho. Muito bons, muito Eu tô ligado, bons. tô ligado. Eles têm um... E, cara, o primeiro, a voz tem uma voz linda. Alguém e o já Japa é um citou eles aqui. caralho, músico. Músico muito bom. Cara, um abraço um dia se você for ver isso aí. E ele é muito queridão, a gente ficou uma semana na casa dos pais dele, lembro. Até hoje, cara, o Japa. Desses dias eu vi essa música, não sabia quem cantava, né? É sertanejo, você não deve conhecer, né, Rafa? Eu sou novinho, Você cara. é novinho. Não, é a música... Mas, a música mas é essa, rock and roll. mas essa música tem uns 10 anos. Não, Sim, acho que, mas sim. assim, Cartas de Larissa cara, tem uns eles 10 mereciam anos. ter feito mais sucesso Verdade, pela voz deles. É que ele trocou de nome a banda, não trocou a dupla? Eu não sei como é que tá, acredito que sim. eu não esqueci o nome Alguém da que já dupla. passou por aqui já falou deles. Teve alguém que já falou deles aqui no Então, podcast. é aquilo que você falou que vai ligando, cara, e quando eu começo a lembrar, tanta gente, É cara, muita que a gente... Da estrada. Velho, assim, umas coisas loucas, e daí... Eu até vou pesquisar aqui, eu vou pegar o celular, posso? Não, os caras... É Por bom que pra não? caralho. Agora eu fiquei... É uma vibe sertaneja, né, Rafa? Sim. Não é rock and roll, mas... É Só o que o Mato Grosso seguinte, é uma sertanejo. vibe sertaneja, mas as melodias dos caras são Eles são diferenciadas. diferenciados. Eles são totalmente diferenciados desse movimento que tá É acontecendo agora. uma coisa assim, e outra, não é uma voz médio, analasada, não. É assim que fala, analasada. Felipe Ferrari. Felipe Ferrari. Esses Não, aí. é aquela voz, pá, eu larguei a Estourada. voz, mano. Vamos pra cima. Então, o cara é... Então, mas aí que eu também. Eu gosto da boa música também. Sempre gostei. Exatamente. Sempre fiz rock e tal, assim. Tanto que, cara, eu vim trabalhar com o Marcos de Almo. Cara, a gente veio viajando em tantas vibes, né? Sim. Que a gente, quando eu me desprendi do Djavantes, eu perdi aquela Sim. coisa toda, né? E aí, lembra, você não vai lembrar disso, mas o Big Boss, Big Boss? a banda, Sim, claro. que eu cheguei a ensaiar, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Com a gente? Sim, Eu com o não Jonas lembro, no baixo. Cara, Sério? E a escola era na frente da Casa da Onde- Cultura. É, onde tem a... Reuniões e da reuniões Polaroid. com o Jean. O Jean, não, organiza. E aquela coisa por isso que eu tô ouvindo tu falar da coisa do Guerreiro. Tu já tinha feito uma Big Boss antes, que era uma banda de disco, né? Tocava anos 80, aquela coisa toda. 70. Disco, é. E todo mundo usava uns perucão e tal, né? É porque a gente uma vez viu a Nega Fulô, né? Era a mesma pegada da Nega É, a mesma vibe. Deve, E aí porra, a gente tem fez espaço. reuniões e reuniões lá na...
acho que era Guia. Não, era Não, Guia. era Música e Cia. Música e Cia. E aí ali, cara, reuniões. Daí, pá, cara, mas era muita gente pra organizar, cara. E eu olhava assim, tipo, eu tinha uma banda com o Djavantes, que eram 4 caras. Doía organizar, né, cara? E aí a gente, tipo, foi uma época que a gente conversou muito sobre essa parada de liderança, que eu liderava 3 caras. E ele pegando... Eu acho que você foi uma vez que você fez uma matéria pra uma revista comigo lá. Foi aí que eu comecei a conversa. E aí você me chamou pra gente começar. Eu tinha o setlist, acho que eu tenho guardado isso dentro de um baú ainda, que você tinha passado uma folha com o setlist. Quanto eles conversam? Vamos cantar isso daí, eu e você, mano. Tá, E aí, não, eu admirava ele, cara, porque assim, era muita gente, cara. Sim, cara. Era difícil ensaiar, cara. Tanto que assim, tipo, eu achava, não sei se deu certo o ensaio e tal, tu arrumou outro guitarrista. Mas era muita gente, cara. Marcava 6 da tarde, começava a chegar aquela galera. 8, 9 caboclos. Tinha vocalista. Era 2 vocalistas, 2 um cantor. vocalistas. Nossa, cara, era Nós muita gente. tocávamos, na E realidade esse era aqui 7. perdendo os cabelos. Eu falei, cara, marquei pra 6 horas. Não Cara, chegou isso ainda. É porque a gente intercalava nas aulas, era um perrengue, né? E era aquele negócio assim, tu tinha aquele tempo pra ensaiar e os caras não vinham. Daí quando vinha, ficava aquela barulheira assim. Vamos! Era muita gente, cara. E aí assim eu falei, cara, esse cara é guerreiro. Sim, cara. Não, são várias histórias assim que a gente sempre ouve falar que quando que entra o Jean Gavião no meio, a gente já sabe qual é que é a expertise da jogada e sabe como é que é a maneira que você tem de conduzir toda a parada. E isso é louvável. Mas é aquilo que eu falo pra você, eu nunca fui um músico talentoso. Ah, Até o dia que eu ouvi o Neil Peart falar assim, o Neil Peart, né? Ele falou Sim, assim, eu estudo, se eu não estudar, eu não sou ninguém. E, cara, eu não tenho nada a ver com o Neil Peart. Mas eu me identifiquei, eu também. Eu não aprendi nada de graça, veio pra mim. Eu tive que ralar pra caramba, entendeu? Porque esses tempinhos atrás eu fiz umas lives pro Vanderlei e Valmir, né? Até eu falei pro Valmir, cara, Deus te abençoou de um jeito, cara, que você não tem noção do que é. Eu tive que ralar, o Vanderlei também, a maioria dos músicos, você, cara, Deus falou, cara, você vai, tó a voz, tó a afinação, vai lá e O Valmir canta. é o que canta o Porto Solidão, né? Há muitos anos no festim. E, cara, Todo festim ele cantava Porto ele se Solidão. Eu falava, emocionou. como é que esse cara é maravilhoso? Eles cantaram no meu casamento. O casamento não vingou, mas a banda é boa. Eles são essa. Ele era maravilhoso. Perfeito. Não, é incrível. Eu tinha que falar o Valmir deles, né? É Não tinha incrível, como. ele tem um alcance vocal, uma afinação e um timbre. O que eu mais acho legal num cantor nem é a altura da voz, aquela é o extensão, timbre. aquela firula É o toda. timbre. Foi uma a coisa que eu... assinatura vocal. que eu- Se não tiver uma é- assinatura bonita, não adianta ser Exatamente. alto. É Identidade. exatamente onde a gente falou no episódio anterior, que estava gravando na quarta passada, que eu falei assim, as pessoas às vezes estão muito preocupadas com esse The Voice, essa extensão, aquela coisa, aquela firula vocal, e esquece que assim, às vezes uma voz com uma identidade, né? Que foi o que eu falei, o cara da caneta azul, por que fez sucesso? O cara tem Querendo ou não, ele tem uma identidade vocal. É o jeitão Exatamente. dele. É o jeito cara. de cantar, entendeu? Aí é que começar a prestar atenção Eu acho nos bacana vocalistas. aquele lance que eles ficam de costa e de repente vem uma voz que é totalmente maluca, velho. Só que a voz é tão maluca que ela é diferente de tudo e bonita. Ela se torna, cara, melhor que as outras por causa disso. Porque hoje em dia, você sabe, a galera é nariz e pronto. É. Tá- Ou garganta pra caramba. É aquela Tá coisa. se perdendo, se perdendo bastante identidade, porque eu vejo a música entrando num ciclo como se fosse uma linha de produção, entendeu? Aparece alguém que faz sucesso e isso não é num gênero ele abre uma específico, porta e vem em todo vários mundo atrás gêneros. daquilo lá, né? A pessoa apareceu, despontou, vamos supor que com o figurino com um chapéu branco vai aparecer mais 30 com chapéu branco tentando imitar a voz daquele camarada fazendo lá. o mesmo pegada de rítmica do cara, assim, A sabe? letra, Exatamente. Vai copiar, a né? letra. E aí a E identidade. sendo que triste. aquele cara também já é influenciado por outros, só que ele tá assinando é o endosso, né? Falando assim, não, esse aqui, tudo que eu aprendi eu vou fazer agora do meu jeito. É Exatamente.
Mas enfim, vamos lá? Vamos contar o resto da história? Bora, Senão bora. eu vou me perder. Ei, o Felipe tá falando comigo aqui, o Felipe tá falando pra ter foco, é isso, Felipe? Isso, foco. Foco. É porque funciona assim, como tem muitas histórias, uma história tá interligada à outra, e sempre é assim, é uma bagunça, um TDAH aqui generalizado, Ainda não bem é? que o Felipe veio. Depois você corta. O Vlad. O Vlad, depois eu quero saber essa parte do Vlad. Mas bora lá, Jean. Aí, quando eu voltei dessas ideias de Mato Grosso e coisa arada, de tanto Eliezer tirar os músicos da minha banda, um dia ele Foi, veio me Eliezer. buscar também. Chegou o dia. chegou a tua vez. Era um sábado, Teve a eu tava em vingança. casa. Teve. Eu tava em casa um sábado. Pera, de manhã. não, isso pede uma trilha sonora específica, manda ver aí. Eu estava em casa um sábado de manhã, tristonho, pelo fato da musical, Eliezer, da musical, tirar todos os meus... Não, brincadeira. Cara, de repente encosta aquele carrão, aquele velho cheiroso, cara. Ele é cheiroso, e eu usei um perfume muitos anos por causa do velho. Olha só, aí, ó, Eliezer, até... Marcou você. Eu falei, que perfume é esse? Ele Influenciando falou o perfumes. nome, eu fui lá e comprei. Nunca mais larguei aquele perfume. Olha aí. Qual não que é vou agora? falar Conta nada. os... Não vou Não, é um falar. segredo dele. Ah, é Não vai segredo. revelar o segredo. Cheiro de- o velho era é. cheiroso. Loção Eu falei, número um 8, cheiro de homem. Eu acho que ele tinha um Mazda branco. Olha Eu só. falei, cara, começou a bater o coração, eu olhei pra trás, será que tem algum músico pra ele vir buscar aqui? Mas não era Sobrou eu. alguém Jean, pra ele vamos pegar? tocar, cara. Vamos Sobrou tocar. só o dia. Sobrou só eu. Daí ele falou, ó, vamos tocar Ei, nos- cara, mas ele tá se sentindo aquele último escolhido do time, né? É. Foi o último que chamou pro time. Puta. Cara, assim... É que eu daí- acho que talvez seria o mais difícil. É. Não era bem Talvez assim. ele tava namorando ali. É a primeira A vez que eu não situação. tive que montar uma banda pra eu tocar. Ó. Pensa, Aí, ó, eu- e aí é Foi especial, né? sensacional. Caraca, né, mano? Eu já tava me sentindo astro do negócio. Sim. E daí ele veio, vamos tocar? Eu falei, ontem? Quando? Hoje, tem que sair agora. Eu falei, cara, mas eu nem sei o que vocês vão tocar, não. Tem que ir, é um baile lá no Sindicato dos Funcionários da Itaipu. E daí era toda aquela galera, o Totti, o Ademir tocava guitarra, o Eliezer, a Sarita, que era cantora das antigas. Vocês não conhecem esse povo todo, mas era um pessoal que tocava muito. E eu fui, cara, toquei e entrei na banda deles, gostaram. Era E eu- Vikings ou era Eram os ritmistas? os ritmistas. Os ritmistas. E eu lembro que a gente ia pro Mato Grosso, cara, a gente tocava lá 15, 20 dias, cara. Eu ganhava num baile com ele, que ele tocava Rotary, maçonaria, esses bailes mais sofisticados, né? Tinha os contatos quentes, né? Ele, cara, a gente tocava Rafaim, Hotel Internacional, era só coisa... Cara, eu lembro que um cachê dele dava toda a turnê que eu fazia pra lá, velho. Eu tava feliz da vida. Só que, cara, eu era novão, eu queria tocar, e ele tocava pouco. Aí eu já fui tocar em outras bandas, fui tocar na banda em Cascavel, fui tocar, depois toquei com o Remy também, voltei pro Eliezer e fui tocando, daí a minha ex-mulher engravidou na época, gêmeos, cara. Bah, E daí, mano? como que sabe? Aí eu falei, cara, eu vou ter que... Eu voltei, estudar, falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E daí eu pensei em montar a escola, né? Foi aí que entra, um pouquinho antes, entra a história que todo mundo fala, você fez aula e tal, né? Com o William Júnior, lá de Cascavel, um abraço, William, que você vê isso. O William é um cara, ele é um cara visionário. Eu vou trocar um pouco de assunto pra falar dele, assim, ele é um cara que me transformou, eu não falo musicalmente, mas como empreendedor, assim, porque, cara, na época eu queria fazer aulas, porque, como eu falei pra vocês, sempre foi muito assim de, sabe, não tem da onde tirar a informação, entendeu? Aí ou você tem talento e coisa, você fica ali tocando mediocremente, né? E daí, tem um cara que dá aula em Cascavel, fui lá, o William, já é um cara mais velho, né? E eu cheguei, vamos fazer aula e tal. Eu tava numa época, cara, eu tava até fazendo curso de cabeleireiro, né? Porque eu lembro da minha mãe, a minha mãe era cabeleireira, faz curso de barbeiro e tal. E eu falei, não, mãe, eu quero fazer de bateria. E eu fui, lembro que tava meio sem grana, a mãe ajudava, minha nona ajudava, A ela nona, vinha, eu colocava o também tinha dinheiro nona. no bolso sem ninguém ver, assim, eu tava...
Que Tadinho. bonito, cara. Cara, é história assim, cara. Se ficar falando muito, se emociona. Mas assim, daí eu fui lá, o William... chega aí na minha sala. Cheguei, uma Tama, pra quem toca bateria, uma bateria Tama na época. Prata. Cara, pratos, assim, de tudo quanto é coisa. Shine, né? Prato, né? Eu nunca tinha visto aquilo. A gente tinha Milhões 1 ou 2 na bateria, pratos. assim. Tinha, se duvidar, tinha um ride com rebite na época, né? E cheguei lá, aquela coisa, olhei pra baixo, pedal duplo. Falei, que porra é essa, mano? Ninguém tinha aqui. Pedal duplo, né? Falei, cara, quem que é esse cara? Ele sentou, tocou uns jazz, assim, aquela mão virada aqui. Eu falei, nossa senhora, é aqui, mano. É aqui agora eu vou virar o bichão mesmo. Só que não tinha dinheiro, né, mano? Daí o pessoal fala assim, você fez aula. Fiz 3 meses de aula. Só que ele é um cara que ele tirou um tampão do meu olho, assim. Ele me ensinou os fundamentos da leitura, de partitura, né? Me deu alguns métodos que eu lembro que um pouco porque eu não tinha dinheiro e outra porque eu queria aprender a escrever igual ele. Ele escrevia as partituras pra mim. E eu peguei o método inteiro. Eu lembro que eu cheguei em casa, comprei um caderno de partitura e copiei o método com a mão, assim, em vez de tirar xerox, né? E ali começou, cara. Nossa, eu vi aquele cara, o que ele fazia, daí ele começou a trazer Duda Neves, Maurício Leite, Pato Romero de Curitiba, uns caras, daí em todos os workshops eu ia, eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Daí eu comecei a estudar, cara, 12 horas por dia e, cara, eu lembro que eu ficava em casa, tocava no Remi na época. Eu ia ensaiar, eu odiava ensaiar porque eu tinha que parar de estudar. E eu ficava e almoçava, voltava. Eu lembro que não tinha ar, era uma casinha no fundo da casa do meu pai. E o suor, cara, né? E eu comprei uma Pure, eu tocava numa banda em Cascavel, paguei tocando. E eu estudava, cara, 12 horas por dia, e nisso eu ficava trocando de banda pra lá e pra cá, e fazendo essas loucuragens. E daí as minhas filhas nasceram, eu falei, tem que fazer alguma coisa. E aí que eu fui atrás de montar uma escola. Montei uma escola em São Pedro, com o Vilso, tecladista, e com o Bahia, guitarrista. Eu fui atrás deles, vamos montar a escola lá? Vamos. Porque na minha cabeça, eu não tinha capacidade de dar aula aqui em Toledo, porque eu não conhecia quem dava aula, mas o Maurílio é um cara que sempre, pô, uma abraço, referência. Maurílio, Sim. era uma referência. Todo O cara programa ele é citado. Todo programa, O cara era monstro, né, cara? Eu falei, quem sou eu pra dar aula, né, cara? Agora que eu tô desenvolvendo e tal. E no início estudando. Foram ali uns 4, 5 anos. Foi um exercício cara. também de você ter feito isso, né? Pra Então. chegar aonde você chegou. Exatamente. Daí ali eu fiquei conhecendo o nome de quem. Eu fiquei, quem que toca? Você tem que comprar videoaula desse cara, comprar o método desse cara, tá. Então é nisso que o William me ajudou muito, entendeu? Foi um cara que me deu o norte. Botou o trem no canto. Ampliou horizontes ali. Não né? só de Ajustou as conhecimento, mas como exemplo de pessoa, como exemplo de empreendedor, de Verdade, cara que fazia acontecer. E eu fui, e a gente montou essa escola, não deu certo, voltei, falei com um guitarrista que vamos montar uma escola em Toledo? Ele falou, não, cara, você tem que... Fala com um menino que mora lá, lá, assim. Fui lá, era o Alex, mano. E ali começou a Guitar e Drums, né? Foi uma das escolas mais famosas aqui em Toledo. Sim, que passou. Na Passou realidade, todo o que a mundo, gente né? fez? A gente revolucionou na época, assim, a forma de Era se o diferencial, estudar, né? o diferencial de onde você entrava lá, daí tinha o Alex fazia as gravações, lembra? Tinha um estúdiozinho de gravação já, daí tinha, cara, tu olhava assim, o Mário, todo mundo, toda a galera, eram os caras que a gente tinha visto tocando, Cara, eu lembro, os mestres, tá eu ligado? Era lembro ali. que quando que eu cheguei em Toledo, pouco tempo que eu tinha chegado em Toledo, vocês fizeram um recital no teatro e tinha aqueles banners grandes, assim, de Sim, cada sim. professor. Cara, aquilo lá eu falei, olha, velho. Não, e daí negócio elevaram o gigantesco. padrão Exatamente. daquela coisa assim, tipo, era uma escola de rock. Pra quem assistiu, Escola de rock, quem assistiu a exatamente. escola de rock, quem viveu o tempo da Guitar Drums era a escola de rock. Aí chegar lá e assim, tipo, o cara chegava lá e olhava pro Jean e falava, cara, eu quero tocar igual o cara do Rush. Senta aí. O Alex, né? É que... Passou na mão do Alex e na tua mão quantos hoje? Sim. Teve um cara que tocou comigo um tempo, que é uma pessoa genial, querido demais, cara, que é o Rafa Dunk. Sim.
Abraço, Rafa, queridão. Gravou no disco. Gravou com a gente aqui, fez vários trabalhos. Baita batera. E quando que a gente tinha aquelas oportunidades de trocar uma ideia em off e conversar sobre o começo, entender um pouco mais de como é que foi a carreira, cara, ele sempre falava de você, cara. Que ele vinha de Palotina pra fazer aula contigo e aquilo ali me tocou muito porque, tipo, eu já te conhecia, já tinha as informações sobre você, já sabia de quem se tratava. Mas ouvir, quando a gente ouve falar do aluno falando do professor, aquilo ali é muito bonito, e até cara. fazer um adendo aqui, falando do Rafa, eu falo, quando eu cheguei, foi uma das primeiras bandas que eu falei, cara, o que é isso? E esse menino, ele tem uma presença de palco que é fora de base. A gente fica... Não, todos eles, o Dave, o Walter, são maravilhosos, mas você fica naquela bateria que eu acho que é uma das poucas bandas que eu já vi ao vivo que você fica assim, cara, o cara da banda é muito bom. Ele tem uma sincronia... E o Rafa, assim, é um cara que ele fez um rapport meu, assim, né? Que bonito, cara. Ele até o jeito dele ficar na bateria, eu me identifico, assim, porque ele foi um cara que me sugou muito, assim, cara. Toda a informação, Ele fez valer a aula, entendeu? Ele veio atrás, assim, de buscar mesmo. Ele, cara, teve o Michel, Cara, que é mais roqueirão, cara, mas o ele Michel, também foi um cara que... Tá tocando comigo agora, o Michel tá tocando comigo, meu primo. O meu vizinho, Eu quero teu que eu vizinho. queria matar. É um cara também Mas, que cara, estudava eu vou matar muito. E olha com só, isso eu vou respeito. ter que falar no ar, mas você deve lembrar. Aí tu tinha a escola, tu tinha mudado a escola lá pra trás da Funete lá, lembra? Do lado da Funete. Sim, Tu sim, tinha sim. escola lá. Isso foi depois, mas foi ali. Foi lá depois. Ali Aí- já era música e sim. E aí a gente tinha tentado fazer a Big Boss, a gente tava conversando muito naquela época. Daí a gente fez a revista, a gente ficou conversando, ia na escola, conversava muito com o Jean. E aí eu sempre tinha aquela assim, cara, vamos tocar com nós lá? Não, Rafa, eu não toco mais, cara, mas eu vou te indicar um cara. Aí tu me indicou o Vitinho, Sim. o Vitor. Puta batera. Também Sim, fez aula Cara, de criança. e aí né? o Vitor, tipo assim, foi um cara que revolucionou meu conceito sobre bateristas, porque até então eu tinha tocado com o Ricardo Nardi, entendeu? Puta baterista, assim, cara, excepcional, fora da curva, assim, cara com pegada, assim, com rock and roll, assim. Só que quando tu vem ali da era de quem ele me indicava, tu me indicou um monte de baterista, Sim. cara. E aí chegava o Vitinho, cara, tocar com o Vitinho. Trouxemos o Vitinho pro estúdio, cara, gravou com a gente, cara. Entre hoje de eu olhar assim, são seus alunos, os bateristas mais, vou falar, foda-se, Foda. os foda, cara, Michel, Vitor e o Rafael. Cara, Sim, cara. pessoas que passaram pelo teu crivo. E esses três começaram criança. Não foram que já tocavam, não. Não Mas tocavam nada. É que você vê a mesma coisa que a Carol tá falando, é a disciplina do Rafa quando você Exatamente, vê. É a né? postura. Os três É a chamam. postura. E os três têm. É assim, ó, Sim. sentou na banqueta, é postura aqui, ó, cara. Não, A e você empunhadura. sente a música. Porque a bateria, eu acho que ela é uma coisa que... se você parar pra prestar atenção, eu digo eu como leiga, né? No caso, não sou... né? Então você vê lá, ela dá o ritmo da música, certo? E você fala, às vezes o cara tá sempre lá escondidinho, você não dá muita moral. Você fica vendo o guitarrista, que geralmente é o vocalista da banda, e você não dá muita moral pra bateria. E no caso da Ruby Cross... Desses bateristas. Ruby eu Cross? acho que Vou apanhar todos do eles. Walter? Não, todos esses bateristas você Sim. Não, seu vê-los primo em também, ação. todo. Eu não conheço o Vitinho que você falou, mas o teu primo... O Vitor tem uma banda em Rondon agora. Cara, super Vai legal, dar um cara. desconto pra mim, eu fiquei fora, né? Mas o seu primo, desde quando ele tocava no Que quintal de batucava casa, no- sábado à do lado da tarde, sua eu queria casa. matar ele, porque eu queria dormir, e ele ficava batucando lá nas bacias lá. Maravilhoso, vindo na nossa live, né? Sim. Sensacional, nas E bandas, você nos vê ele shows de sentado Rafa. com postura. E os três, a gente teve a felicidade de trazê-los aqui pra Sim. Toca pra gravar. E, cara, quando tu vê o espectro da gravação, assim, né? O Rafa, o Michel e o Vitor. Sim. São parecidos, né? Sim. Muito parecido, assim, a constância de começar o take e terminar, assim, ó. Mata num take, cara. Isso aí Entendeu? é o estudo, o metrônomo, parte técnica, Cara, tudo. impressionante. Outra coisa importante de se falar, além da batera que o Jean ensinava para essa galera, Ensina ainda, né, Jean? Ainda não, mais. Pô, não, hoje não. Não mais. Ah, Jean, como assim? é o... Eu parei faz 7 anos, cara. Olha só. Eu achei que tava ainda muito... Conclua, Tá, Leão. desculpa. Pô, eu parei
7 anos que eu parei, mano. É ali, ó. Agora que eu tô Nossa, é com muito vontade. tempo. Uma das coisas que eu gosto muito quando que eu trago esses músicos que fizeram aula com o Jean, eu sei e eu tenho certeza absoluta que eles vão respeitar o que a música pede. Sim, Entendeu? exatamente. Tipo, alheio à técnica de bateria, pegada de bateria, eles vão respeitar o que a música pede. E aí é muito legal eu me colocando no papel de produtor, trabalhando com essa galera, pedir, velho, ali eu preciso que se tire um pouquinho da caixa. Cara, é muito preciso. Aí a informação É chega e o cirúrgico, cara né? É entende cirúrgico aquilo os ali caras tocando. no contexto. Cara, então, tipo, parabéns, velho. Parabéns. Jean, agora eu fiquei chocada. E você não sente muita falta disso? Ah, sinto, claro que eu sinto. A música é um bichinho, né, cara? Ela pica Ela você. é. Sim. Mas tem bateria E aí? em casa, Eu toca. tenho 2 baterias enormes. E a Rita fala o que disso? Não, não tem em casa. No caso, não tem espaço. Não, ela nunca me viu tocar. Oh, A Rita meu nunca te viu Deus tocar? do céu. Não, porque quando a gente começou o relacionamento, eu e a Rita, eu tava Você já era parando produtor, de dar mas- aula, eu já tava muito envolvido nessa coisa da produção de vídeo. E daí ela nunca me viu. Ela falou, queria te ver tocar um dia. Eu falei, vai ver, um dia você vai. Mas... Quer ver agora? Quer ver o dia que ela Gente, vai vai ver? ser o dia que Ela ela vai ver. toca. Tá, mas eu posso perguntar? Agora, fofoca Calma, dos calma. famosos. Posso? Pode. Fofoca dos famosos, porque Jean Gavião e Rita Vargas são famosos na cidade. E a gente quer saber como que Jean Gavião conheceu Rita Vargas e vice-versa. Nossa. Eu adoro histórias românticas. Cara, a gente se conheceu no trabalho, porque eu filmava muita noiva, Sim. essas coisas lá no salão dela. Ia no salão filmar. Mas a gente era amigo, foi amigo muito tempo. Era amigo até do ex-marido dela. Sim. A gente era muito amigo, fazia os aniversários da filha dela e nunca teve interesse. De repente. Até um dia, pum, e foi. Daí tudo aconteceu e... Vocês estão há quanto tempo juntos? 8 anos já. 8 E anos. casaram no ano passado, né? Eu vi na praia, um ensaio maravilhoso. Sim, fizemos na praia, daí depois fomos pra Tulum, na lua de Olha mel. só. E aí, tem eles- uma outra pergunta também pra fazer. Como você chegou no audiovisual? Audiovisual? Ah, cara... O que te levou até esse foi caminho? por causa da música também. Porque eu tinha escola e eu já tava cansado de fazer... Você sabe que eu fazia o Cinemúsica, né? Então, cara, eu ia chegar nessa parte. O Cinemúsica. O Cinemúsica Tive é a um honra de evento... ser convidado para um Você evento. cantou, né, mano? Cinemúsica. Acho que a maioria dos músicos, né? Muitos Você passaram. também, né? Fez todos, né? Como é que era a montagem do Cinemúsica? Eu lembro que quando eu montei a Musiquicia, eu queria fazer um evento, mas que um evento não fosse um recital comum. Algo que chamasse o leigo também, a pessoa. Aí eu imaginei, eu gosto muito de filme, cara. Eu sou um cara fissurado. Ai, eu também, sou dessa. Então... Acho que eu entendo mais de filme do que de música. E eu, cara, eu sempre ligava as coisas, né? Um bom filme tem uma trilha Tem uma sonora boa trilha. Sim. foda, né? Então, eu falei, cara, olha, sabe, a ideia tá aí, cara. Eu vou colocar um puta de um telão lá atrás, vou pegar essa molecada, vou montar bandas com eles aqui e daí vou tocar lá. E daí daí eu comecei com essa ideia e tal, daí eu pensei, mas quem que vai cantar essa porra aí? Mas daí eu lembrei, cara, eu conheço um monte de cantor, velho, amigo meu, caras que curtem fazer um som e vão lá. Aí eu convidava você, convidava o Vlad. Não sei. Vlad, por que Vlad? Depois eu quero saber isso. Cara, daí quase todos os cantores. Acho que a de maioria bandas em daquela época Toledo ali, todo mundo tocaram passou no por Cinemúsica, isso. porque eu fiz 7 edições. 7 edições. E eu lembro que a primeira vez eu levei mais de 1.000 quilos de alimento na UPK. Que legal. Porque eu fiz o ingresso e eu falava, tem que ser 1 quilo de alimento. Aí eu pegava, dava o ingresso para cada aluno que queria participar. Cara, você tem que vender 5 ingressos. Eu lembro que uma vez eu montei mais de 20 bandas. Eu ensaiava a molecada tocando, mas eles não tocavam mal, assim, igual qualquer recital. Não, cara. Eles tocavam certinho. Sim, era bonitinho, Não, tinha um cara, empenho era daquela bem- gurizada, eu lembro que a gente tinha nos ensaios, ele tava, cara, eu sempre tirei o chapéu pro Jean. Organizador, assim, líder nato, assim, sabe? Tava envolvido do começo ao fim do negócio. Sim. Então quando tu chegava Teve que eu fui no festival que foi no La Salle, Que ele foi o festival de inglês que era com a Guitar Drums aí.
Guitar Nós Hero. fizemos um DVD, olha a loucura. Não, A e no gente final montou o esse- capricho dele entregar um DVD pra você, onde tava Caraca. gravado assim, ó, tá todo o negócio tá aqui, tá gravado, ele registrou. Aquela vez foi o Alex, era eu e o Alex. É. Um abraço, mano. Eu e o Alex, nós também. Vai foi ali que ter. começou. Vai ter. Cara, nem os meus amigos aqui não estavam sabendo que isso vai acontecer. É. Mas vai rolar um episódio, inclusive que foi uma solicitação sua. Sim, ixi. Vai ter um episódio aqui sentado do ladinho, um do lado do outro, Jean Gavião e Alex. Eu, com o maior prazer. Isso mano. vai O Alex ser- é um cara que me ajudou muito, cara. Faz parte da minha história. Não, agora a minha missão é fazer Jean tocar para a Rita. Não, Eu tô chocada. vai rolar Vai canja. Na canja, né? Na Já canja. vai É que escolher você a já tá sua convidado, música, Jean. automaticamente que você vem em podcast, Todos os agora o Mano vai convidados. explicar o que, que acontece Como quando explica, você Mano? participa do episódio. Fala. Cara, aqui a gente, todo mundo é fã do Jô, e eu acho que a galera dos músicos, muita gente que ficava acordado na madrugada, tinha aquele costume de assistir o Jô Soares, e era o contato que a gente tinha com os artistas de fora, era quando que a gente podia ver. Eu lembro de ver Satriani, primeira vez, num programa do Jô. Teve coisas que eu conheci. Não, desculpa, eu sei que você quer contar a história, mas teve estilo de música, Manda ver. músicas assim, essa parte Esse mais estilo do Jô. rock and roll, mais progressivo. E esses músicos assim mais instrumentais do rock and roll que eu conheci através do Alex, cara. Foi um cara que me trouxe muito isso aí, porque eu sou totalmente da banda de baile. Sim. Então, como o William também me trouxe a parte do fusion, do jazz, da música latina, essas coisas, o Alex me colocou dentro do rock and roll de uma forma gigante, o Alex, o Mário, porque eles são totalmente rock and roll, né? E eu vim de uma outra escola. Então isso, cara, me transformou em muita coisa depois, né? Porque, cara, eu absorvi tudo isso desses caras. O Alex é um puta guitarrista, cara. Sempre foi um... Ele sempre foi o cara fora da curva, eu Fora lembro da de curva. ver É as um cara bandas deles. extremamente gente Olhar ele boa. falar A assim. gente teve a nossa história e ela teve um ciclo. E eu montei a minha escola, ele seguiu o caminho dele. Mas assim, eu agradeço muito a Deus e Alex ter aparecido na minha vida até hoje, assim. Porque, cara, graças a ele eu tô aqui, cara, que eu criei minhas filhas, que eu fiquei reconhecido como músico. Porque, cara, eu e ele que começamos a história. Quantos assim, anos eu- tem suas filhas hoje, Jean? 24. Caraca! Eu sei que eu sou novinho. Deixa eu abrir um parênteses. Teve um projeto que eu fiz com as turmas de altas habilidades aqui das escolas de Toledo, e teve um trabalho que a gente fez de uma composição que foi junto com as suas filhas, né? Sim, E você fez a Sério? parte do vídeo. sim. Cara, maravilhoso. Tá no YouTube aí em algum lugar pra gente ver. As meninas, elas chegaram a tocar legal, assim. Hoje, Sim. cada uma casou, outra tá em Campinas fazendo mestrado de... Como é o nome delas? Uma Eduarda, outra é Daniela. Aí, abraço pra Que elas abraço, aí, abraço né? gigante. Vai chegar lá, esse tudo episódio isso, chegará lá. chegará pra lá. eles Cara, assistirem. e elas tocaram muito no... Ah, inclusive no- falando em filhas, eu sempre mando um beijo pra Mariane. Ah, Mariane. Mariane, filha Ô, do Mariane. Marcos. Mariane. Que Marcos começou esse podcast por causa de você, tá, Mariane? Eu já contei isso aqui. Então você mandei um abraço de novo, Que né? tá mandado sempre. Sempre vou todos os mandar um programas abraço, Mariane. Pro meu filho também, Cauã. Mamãe te ama. Coisa fofa de mãe. Que Atilido. Ah, Mas então, como eu tava falando, no programa do Jô que a gente tinha a oportunidade de ouvir um pouco dos nossos artistas, o que eles tinham para dizer além de cantar, e sempre tinha aquele quadro mitológico que era a canja do Jô. Sim. Aqui a gente tem a canja do Pod Toca, que é onde você vai escolher uma música que você vai tocar, e o tema do Pod Toca, que Sim. aonde a gente vai botar todo mundo pra tocar junto essa música no legal. final da temporada, e você não perde por esperar ver esse cara aqui tocar, bicho. Então tá. É, Rita, aguarde, Rita. Seu aguarde. dia vai chegar. Você ouvir Jean Gavião não só tocando o seu coração, mas a bateria também. Né? É sobre isso. Não, só voltando à parte do Cinemúsica, cara, de falar de toda a organização, cara, quando a gente ia na escola, daí tinha lá, marcou 16 horas o ensaio, né? Tava lá o Jean, já entra um, saiu outro, pá. Cara, aquela Assim. coisa, Milimétrico. Cara, e o legal é que os professores, eles abraçavam a ideia. A maioria.
né? Tinha uns que eram... Cara, e assim, que não tinha depois esse... de ter feito, de fazer o lance contigo, assim, cara, tu vinha lá. Eu lembro que a gente tinha uma agência lá no prédio da City, no 7º andar. Sim, verdade. O cara lá bater na porta, assim, Rafa, tá aqui o DVD do Parada, assim, Que pá, massa. cara, com capinha caprichada, assim, porra, muito legal, cara. Eu fazia camiseta, lembra? Camiseta. Porra, cara. Eu não sei isso da no- onde eu tirava Tem tanta a força. disposição, né, cara? Mas eu acho que a criatividade, né? Que nem assim, não tem mais escola, Pessoas mas você criativas, continua com a questão de produção de vídeo. Sim. Então eu acho que isso, eu falo pelo Felipe aqui também. O Felipe é da música e tá aqui fazendo nossos vídeos, edição, não só nossos, mas... O Felipe faz tempo que trabalha com audiovisual. Faz também, faz né? tempo. Eu O Felipe lembro que manja de ele acho que todas você as começou áreas. antes que eu, mano. Sim, ele começou muito antes, que a gente já tinha agência. Eu nem sonhava em mexer com uma câmera, ele já Ele tava... me chamou pra Sim. fazer um casamento com ele lá na catedral. O Felipe fez... Eu falo que o Vlad é um anão de 65 anos. Ô, Felipe, eu não ia falar disso, porque parece que eu só falo disso, mas tipo assim, ó, o Felipe também fez meu casamento. Ele Ah que lá, gravou é? meu casamento. Olha só. É o homem do audiovisual. Está assim. registrado graças ao Felipe. E as pessoas criativas têm isso, assim, né? Aquela inquietude, elas- assim, de trabalhar. Inquietude, ótima palavra. A gente é inquieto. Porque a gente tá fazendo esse podcast por quê? Sim. Porque foi o que a gente falou no episódio anterior que tava o Mário, cara. A gente tá registrando uma história, né? Sim. Que talvez... Porra, cara, grande honra estar fazendo isso com vocês. Se você agradecer o Sim. convite de vir aqui contar essa história. Sim. Que a Eu fiz gente tá... questão, né, mano? Que a Que gente tá maravilha, registrando uma timeline na história de Exatamente. Toledo, assim, ó. Exatamente. Quando vocês chegaram, tudo era mato. entendeu? Ó, Cara, agora... e não é qualquer história, porque Toledo é diferente dos outros municípios, cara. Eu já fiz evento em outros lugares, cara. Aqui é foda, aqui tem muita gente boa. Tem não só na muita música, gente mas boa. cara. Sim. A No arte, audiovisual. em tudo, Puta, cara. Em muita coisa. Tem Acho que muita coisa nessa área da acontecendo. comunicação como um todo, assim, né? Ela Pra é hoje, assim, pá, tipo, por exemplo, pode ser que tu não participe mais da cena e tal, mas, cara, hoje, um lugar que é bem recheado de entender o que tá acontecendo com a música é a Taberna. a taberna. é Você vai sensacional. naquele lugar, cara, cada dia tu vê assim, meu Deus, cara, quanto cara bom tocando, Muita entendeu? gente. Verdade. Que legal. E quanta coisa tá acontecendo, entendeu? E muita coisa vem dali. Então, mas A gente aí plantou que aí é onde a gente Isso chega aqui, inclusive, na surgiu parte de onde Taberna. onde uma coisa liga na outra, entendeu? Sim. Quer Onde, ver? por exemplo, eu vi o Vitinho com a banda dele. Pô, o Vitinho foi teu aluno. Sim. Foi o cara que você me apresentou. Tem um gurizão que é papapá. E o Vitinho tocava no Sandokan na época. Cara, chamar o cara pra tocar assim, mas eu queria que ele tocasse. Eu falei, não, Rafa, eu não toco mais, cara. Ele não queria. Você tava no Cara, fim eu dava da... 40 e poucas aulas por semana de bateria. Os caras me chamavam pra tocar bateria final de semana. Não, Que é. jeito, velho. E aí eu só tive o prazer de fazer um ensaio ou dois que a gente fez Tá, do mas Big Boss, deixa eu- cara, que eu arranhei uma guitarra e tu tava tentando organizar o ensaio, era uma loucura. Mas deixa eu perguntar, Jean, você falou que você não tem bateria em casa porque não tem espaço, mas você tem uma bateria? Tenho 2 baterias gigantonas. E elas estão aonde? Estão na escola Musicia, que hoje funciona ainda, mas eu não tô nem Mas são gerindo suas? mais. Sim. Olha só. Tá lá, prato, tudo lá montadinho, certinho. Vamos trazer pra Toca, fazer o... disponível. Sim, vai vir com Bacana. 7, vai vir com Eu 7. preciso contar mais umas coisinhas Conte. aí. Pode? Tem tempo? Pode, o que você quiser. Você que Pode manda, tocar cara, o você que que você manda. quiser, Não, Jean. depois você corta aquilo que prestar, você corta. Não, a gente não. Aqui não se corta nada, cara. Não, a gente não Então, corta nada. Vlad, não ouse. O Musicia, cara, foi uma coisa muito louca, porque cada ano eu fazia um ano com um tal menino, outro, os primos, os tios, o irmão, vinha toda essa galera, cara. Teve uma época que eu tive quase 300 alunos na escola. Então era muita gente, cara. E eu tenho certeza, até esses dias me deu uma ideia, eu vou falar aqui pra vocês, talvez eu faça. É um apanhado do melhor do Cine Música e convidar toda essa galera que participou lá atrás, os caras Uma que edição tinham lá especial. 18 anos, hoje tem 30, pra tocar, entendeu? Que Que massa. massa. Eu acho que seria muito, muito bacana. E eu acho que toda a galera ia aí com o maior prazer, né? Então, foi um negócio muito louco. Mas tudo começou lá com o Festival de Inglês do La Salle, que a gente gravou o DVD. Ali eu copiei, O formato o formato de montar as bandas. Só que eu Que não... inclusive ainda a irmã do Jean, do Júlio, desculpa, a irmã do Júlio Ah, Rabi, sim. é professora, é teacher de inglês, acho que dessa época ainda. Sim, Inclusive, ela é sim. teacher do meu filho e sempre foi uma apaixonada por música, né? Ela tá há muitos anos como professora de inglês no La Salle.
Então, talvez tenha tido toda essa... Eu acho que até ela tava na organização. Eles procuraram a gente, eu e o muitos Alex, anos. tem uma coisa e tal. E de uma hora pra outra, a molecadinha tocando lá, Sad But True, do Metallica, lá em cima do palco do La Salle. Até os professores, a galera, ué, o que tá acontecendo aqui? Porque até então era... Estimulava a gurizada, cai, entendeu? Cai, balão, cai, de repente, Sad But True. Aí o pau torando, né, mano? Que Nessa época eu era doido, cara. arrasada, porque eu era em Comar, eu sou time em Comar, e no Comar não tinha. Mas não é, cara, tu pegar aqueles guri, eu lembro que era quando tu montava a banda assim, tipo, sei lá, eu tinha 20 anos, os guri tinham 12, 13, então eles viam assim, tipo, uau. E a gente nem sabia quem a gente era, na verdade, os caras ficavam assim, daí um dia tu falou pra eles, cara, pra eles é uma parada muito louca, bicho, porque tu é o Rafa do Djavantes, né? E eu lembro que toda vez que eu queria fazer eu tocar assim, ele falava, não, quero que tu cante. Daí eu falei, cara, se tu tirar a guitarra de mim, bicho, eu corto meus braços fora. Tinha que ligar a guitarra baixinho no fundo pra fazer. Cara, e nós tocávamos de tudo. The Who, Rush. E depois eu fiz o último festival, foi Beatles. Não sei se tu participou desse. Não, esse Foi não. só música dos Beatles. Cara... Hã? Aerosmith. Cara, era só... Mas uma vez a gente fez só Beatles. E a gente fez lá, acho que teve umas... Ó... Não, vocês perderam os 5 que deu aqui agora. Né? Nós pegamos na hora os dois. Total, no mesmo Aerosmith. É muita conexão. O Steven Tyler Marcos passou por Del. aqui, ó. Muita conexão. Mas- Forever. Não cortando vocês, essa história eu quero contar. O TDAH é alto aqui, cara. TDAH. Tem que chamar eles de volta. Até o Felipe São chama. 4, né? TDAH é comum aqui nesse Continua, podcast, continua, tudo já. Em Não certo. perca ali. 2001, cara, e foi o ápice, assim, que eu toquei no Cascavel Jazz Festival. Que é uma Eu coisa que ia te perguntar do Cascavel Jazz. Cara, o Cascavel Jazz Festival era a Copa do Mundo dos músicos, Dos músicos. daqui da região, né? E eu cometi, assim, a loucura de me inscrever na parada. E eu consegui a vaga do Paraná na Olha. época. E eu fiquei classificado entre os 5. Era Brasil, cara. Era nível massa. Brasil. Sim. Infelizmente eu não ganhei, mas, cara, pra mim aquilo foi uma Nossa, vitória já. tão grande. E daí eu lembro que vinha caras de fora fazer aula comigo. Eu peguei uma música muito intrincada. É o nome da música, eu lembro até hoje, é Fantasia. Não tem nada a ver com fantasia. Aquilo é um fusion. Cara, é polirritmia o tempo todo, sabe? Então, aquilo me ajudou muito, cara. Eu montei a escola, eu chovia de aluno, que coisa massa. Graças a Deus que eu me inscrevi naquele troço, cara. E me ajudou muito. Daí eu lembro que a gente desfez a sociedade, eu e o Alex. E no dia que eu montei a Musiquicia, na outra semana, os professores da Casa da Cultura estavam mudando todo o lance da cultura e os professores saíram e estavam... Eu fui lá, galera, vem pra cá. A Lizzy me ajudou muito. Beijo, Lizzy. Não sei se você vai assistir. A Lizzy é outra pessoa que a gente precisa trazer pra cá, porque já foi citada em vários A episódios. Lizzy é uma queridona e ela me ajudou muito, porque daí veio o Diogo, que tocava violino, não sei se você Ai, lembra. Diogo Rossoni. Diogo Rossoni. Diogo é da minha época, primo da minha prima, Diogo, maravilhoso. Hoje ele é professor. Ele tá Sensacional. Maringá, né? Sim. Diogo é Diogo sumidade veio... hoje. Cara, mas imagina, cara, tinha eu, o Mário, o Diogo, o Jonas, baixista, Jonas. o Diego Viola, que foi o mestre de todos esses violeiros aí que estavam na região, viola, caipira. O baixista, o Edson, que tocava no Haas. Um puta de um baixista. Louco de estudo, né? Sim. A Fran, que cantava na Big Boss depois. Sim, eu lembro. E a Big Boss surgiu por causa do Formiga. Vocês conhecem o Formiga do Ah, eu vi uma teatro. peça de teatro, né? O Formiga era amigão meu, ele sempre me ajudava no Cinemúsica, porque ele fazia o papel do Charlie Chaplin. E a gente fazia sempre uma ideia diferente para abrir. Ele transvestido, às vezes, de Charlie Chaplin, depois de chapeleiro. Ele participou várias vezes. O Formiga sempre foi uma peça de teatro Foi amigão, ambulante, é, né? porque E ele assim, sempre teve, sensacional. andou com a música all the time, ele né? foi meu aluno de batera. Sim. Né? All the time. Aí...
Como é que é? I love to talk in English. Let's talk in English, Rafa Meneghini. Ele falou all the time. Eu falei, he's very chic. Eu ia falar full Nossa, time. né? Parece aquela... Você fala full, Você fala full. Motel. Love Night. Cascavel, Love Night. A suíte. Deus do seu frenesi. Meu Nossa Senhora. Não perca a linha de raciocínio. Desculpa. Onde A você suíte Pegasus de Eva. Não, desculpa, volta. Não, faz parte. Quem nunca escutou uma música dessa, né? Aí o Formiga me convidou pra ser o diretor musical da peça. Eu lembro que tinha uma galera naquela peça. Você foi assistir, que eu lembro que você foi. Sim, cara, Era. muita coisa de vocês, cara. A gente fez lá no teatro, casa cheia. Eu acho que tinha mais ou menos na trupe, assim, umas 20 e poucas pessoas, entre músicos, dançarinos, atores e tal. E dali a gente resolveu, pô, cara, é legal tocar esse tipo de som. Eu gostava por causa do funk, era um negócio diferentão. Eu falei, cara, eu vou montar uma banda desse troço. Aí nós continuamos, pegando uma equipezinha ali, foi montando e tudo aquela história que você falou, né? E a gente foi indo. Até o Walter passou pela Big Boss, né? O Walter foi um dos guitarristas que mais tempo ficou. Ah, né? foi o Walter. Tem- Ele colocava Walter uma tem- calça de oncinha. Sim. calma, Walter, é sério isso? Sim, é sério. Olha, ele tá balançando a cabeça. Ele tá lá? Cadê ele? Olha lá, ó. Ah, ele tá Pra lá. quem não sabe, vem agora você Vem pra aqui, cá, Walter, vem cá. vem aqui, Walter. Vem pra cá, vem o pra Walter cá. é quase peça. É quase. É o quinto elemento. É o quinto elemento. Você quer sentar do aqui no meu Coach lugar e Toca. contar essa história de calça de onça? Você tá... Vem que peraí, conta, vem o que. Walter foi Deixa professor eu dar na um oi escola. aqui, Walter. Aqui, Ah, mas aqui eu do não lado do colocava Jean. uma calça de onça? Olha lá, ó, gente. Aí, O ó. Walter é o nosso quinto elemento do Podtoca. Não, Ele tá o sempre Walter- aqui dando apoio moral pra gente. O Walter, cara, ele faz parte da minha história. Ele foi aluno da escola, depois ele virou professor da escola e depois ele tocou Verdade, na cara. Big Agora Boss. que eu lembrei, quando tu tocava na Big Boss. Tem uma foto que eu Ah, vi. vocês estão falando da calça de onça. Não, esquece foto, velho. Não mostra foto. Mas você pensa que horror, né, gente. cara? Que o cara tava querendo me chamar pra guitarra naquela época, daí encontrou o Walter. Agora pensa o Rafa que mau Meneghini de calça de oncinha, mano. O Rafa! Virar, hein, Rafa? Sério, Foi por isso que a gente Rafael. não se entendeu naquela época. Sério, você não Rafael? falou isso na época, mas ainda era isso. Já era isso, cara. Daí quando chegou a parte do figurino, eu falei, não vai rolar, cara. A Não tem parte da calça da oncinha não. Eu não entrava, eu falei Não, assim. mas voltamos, eu coloquei, volta. só entrou uma coxa assim, eu falei, não vai dar certo. O Walter, ele encarnou o personagem, Mas, cara, cara. tinha o guarda-roupa do Big Boss, né, Sim. cara? Pô, aquela banda, cara, sério, tira o chapéu. Era a banda do caralho, Sim, velho. mas eu, Felipe. pra tua organização, pra O Felipe, coisas, pra tua cantor iniciativa. também, o leiteiro, né? Leiteiro. A Fran era foda. Nossa, a Fran Ela cantava muito, né? A Fran, tive a oportunidade de tocar pra ela em várias oportunidades assim, em festival. Ela era. A Fran é minha maninha, é muito querida. Ela é um coração enorme. De Um fato. abraço pra cara. você, Fran. Ela, cara, o que eu falava, ela fazia, me ajudava, um talento fora de série, um vozeirão, né, velho? Um vozeirão. E uma menina, ela fazia aula também, desde a guitarra e foi indo, depois ela virou professora, daí eu chamava tudo. Coisa que eu chamava, ela vinha sorrindo, cara, e fazia cinemúsica, fazia Disponível, né? as coisas, ela, cara, foi uma parceiraça, assim, uma galera, o Walter sabe, né, a Franzinha era, cara, e a gente foi tocar em Foz, tocou formatura, cara, era muito louco, a galera curtia aquele tipo de som lá. Só que, claro, cada um tem ciclos, né, velho? Então, a gente sabe que ali tinha um porquê que não deu certo e a gente começou. Aí eu tive a ideia de fazer encontro de bateristas. Verdade, cara. Que daí Eu fui assistir isso. não contei. Eu tô contando pra ela que você já sabe mais ou menos. Pra mim tá tudo sendo novo, maravilhoso aqui. Ela deve estar pensando, pô, esse cara não para de falar, né, mano? Não, Então- é- Não, eu tava falando agora, mas esse você encontro imagina quanta E a gente- história tem que você não passou por Não, cima. e a gente nem entrou no fato do Jean ator ainda. Ah, tem isso ainda? Sim, várias e várias campanhas onde ele é a persona. sim, garoto assim. propaganda. Garoto propaganda, exatamente. Você vê que as pessoas que têm um lado criativo aflorado Sim. Exato. não tem, Não tem são jeito. inquietos, cara. Ou são sem vergonha, né? Não, no seu caso, eu vou preferir ficar com o inquieto. Nossa, cara, mas é bacana. Aí eu fiz encontro de bateristas, cara, porque o William fazia, olha, uma coisa, um rapport do William. Porque eu vi o cara, falava, Quem é o cara, William? William Júnior.
William Jr. De Cascavel. Fischer. É o William Fischer. Exatamente. Ele é um cara como é que Idealizador. Me ajuda aí com o café. Tem café. Sim, Café, claro. café. Ou Então, ele fazia encontros lá de bateristas. O cara trouxe um monte de gente boa, trouxe... Pô, vamos falar dos caras da antiga, né? Duda Neves, Maurício Leite, Cara, Pato Romero, Albino Exato. Infantozzi, que é o cara que mais gravou no Brasil. Pato Romero batera. do Blindagem, né? Do Blindagem. Conheci esse figura. Tem aqui, mano. Cara, teve um que ele trouxe que foi um momento onde a minha vida de ver baterista tocar assim ao vivo mudou completamente, que foi quando eu assisti Kiko Freitas. Eu ia falar que você ia falar desse cara. cara. Cara, Esse cara, ele é alienígena. ele tem problemas. Você vê que o Meu, cara, ele é maluco, velho. Exatamente. Porque a pessoa Cara. tocar e ter não sei, cara. Não sei Fora da explicar curva, um cara né? daquele. Os outros você explica porque você entende a técnica. Aquele cara você... Você custa entender o que o cara tá fazendo, cara. Você tem aquela vibração, parece que, tipo, tinha um momento onde é que ele tocava a caixetinha, como é que tamborim. chama? O tamborim, com o dedo aqui assim, com a baqueta, tocava outra coisa, outra baqueta aqui, um pé lá. Mano, parecia que eram 15 pessoas tocando e não parecia som de bateria, cara. Então, a maneira como ele tirava a sonoridade, cara, buscando harmônico, buscando as afinações nos harmônicos dos pratos, cara, eu nunca tinha visto. E se você ficasse perto dele, você ia sentir a pressão, que é um cara desse tocar bateria. O cara Sim, chega a cara. tremer, assim, É uma não é um energia negócio muito que esse grande, cara assim, só é. alisa a bateria. Tem um monte de batera de jazz que isso parece que, pô, dá vontade de dormir perto. Mas o cara não, velho. O cara era... né? Não era? Sim, é. Não só ele, mas um monte de batera que eu vi. Esses caras, cara, você senta perto, parece Nossa, é uma energia, Uma cara. manada de búfalos vindo, né? Sensacional, velho, sensacional. Primeira vez que eu me bati com o nome dele foi num disco do Frank Solari. Um disco de música instrumental, Sim, ele assim. começou Um rock, ali. assim, bem... E aí eu ouvi que ele tava tocando com o João Bosco e falei, ixi, Eu fui assistir o João Bosco com Como ele aqui em assim? Toledo. cara... Sentei na primeira fila, Cara, assim, cara, e muito ficava monstro. assim. Noite inteira de boca aberta olhando o cara, né, Outro velho? baterista que eu lembro de ter visto numa situação dessas foi o Nenê, Nenê que tava tocando... tocou com a Elis, né? É, na época ele tava tocando, veio tocar aqui no show do Festival do SESI com o Renato Teixeira. E eu lembro deles tocando a música Romaria e ele quieto ali, numa concentração alucinada. E de repente, num determinado momento, ele pegou o negocinho e... largou e... Tipo, ele... tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele precisava fazer para que aquela música se enriquecesse com o talento dele era aquilo lá. E a sensibilidade, aquilo lá me marcou bastante, cara. Então, esses caras, assim, a gente não sabe explicar, cara. São caras que vieram ainda antes da gente, que são lá de 60, Acho que além 50. disso tudo, é um dom, né, gente? Acho que Dom, vem. sim, Deus escolhe algumas pessoas pra ter o dom. aquilo que eu falei do Valmir. E aí que eu te pergunto, Gavião, Vai, fi. Você será Jean, beneficiado com esse dom. você foi agraciado com esse dom. E Você como também assim? Você não... Óbvio que eu fui. Eu entendi isso depois. Mas o começo da história não foi fácil. Você não tem Foi- vontade de voltar a tocar? Tenho, óbvio que eu tenho. Quem Só que sabe? quando você fica mais velho, não é que eu tô velho, eu tenho Não, 12, mais velho. experiente, mais velho. Gente, Você quer tocar, mas você não quer aquele compromisso de ser o cara da técnica, o cara que vai... Pô, É só Não uma abraçar, brincadeira, né? Não abraçar aquela né, aquela e liderança. o brabo, assim, quando você foi referência, as pessoas acham que você tem que ser aquilo a vida inteira. Então, às vezes, você tocar é um fardo, porque o cara, pô, o Jean vai tocar. Aí o cara, A eles ficam expectativa, esperando sim. você Vai fazer... todos os seus alunos assistir e falar, meu Deus, o Jean vai tocar. E você só vai tocar um chá com alunos, pão lá. Às vezes pessoas que nunca te viram Sim. tocar, é o Jean, como vocês estão falando, todo mundo falou um pouquinho aqui, o Sim. Jean já. Aí talvez a pessoa fala, nossa, tem que ver esse cara. Nossa, Até você quer assistir, né? até eu quero ver esse cara. Mas aí Fiquei você não curioso. quer mais essa pressão nos ombros, cara. Mas, Você Jean, quer fazer um som sem é compromisso. gratificante, não é? Você ouvir Óbvio. tanta gente legal falando cara, seu porque nome. Você deixou... Você Um deixa um legado, legado, um legado. legado. E Exatamente. você deixou mais que um legado, você deixou uma escola, cara. Você deixou uma Exatamente. galera, né?
Por isso que eu te falei, cara, bateristas que até hoje, que, né, nesse meu caminho que eu toquei, cara, foram pessoas que passaram Sim. pela sua mão. E eu, graças ao Pô de Toca, descobri que ele não é só o marido da Rita Vargas. Pessoal, eu acho que nós extravasamos o tempo. Não é apenas o marido da Rita Vargas, É, ele é muito olha bom só. na Fomos no avisados audiovisual. pela técnica, Vlad já nos avisou. Uma coisa que eu quero precisamos- colocar, que aqui em Toledo é muito legal, porque todas as pessoas que a gente conversa fizeram aula na música Cia ou com o na Maurílio. Guitar. Ou não. Aham, Maurílio né? de Paris. Exatamente. Compraram o seu instrumento com o Eliezer, Eliezer. na Eliezer musical. E Costa. estudaram. A gente tá fazendo uma ordem teoria. cronológica de história, cara, que Exato. assim, eu tô muito grato, de verdade, de estar aqui e a gente tá contando, tá deixando um legado Verdade, incrível, cara. E Verdade. obrigado por você ter Ô, obrigado. Quero aceito agradecer esse- vocês. Quero esse agradecer. convite. Ô, obrigado. Eu agradeço muito desde lá de trás, os músicos que a gente começou, o pessoal das bandas, os professores, principalmente o Alex, o William Júnior, esses caras que fizeram tiveram uma participação mais forte, assim, né? Então eu agradeço todo esse povo, agradeço os meus alunos por ter confiado, fiz muitos amigos dando aula. E todo mundo, cara, que participou dessa história. E, cara, eu só tenho a agradecer, velho. A música me trouxe muita amizade, só me trouxe coisa boa. Não tenho que reclamar de nada. Foi um ciclo muito vencedor, né? E... Ninguém fica rico, ninguém fica, né, cara? Mas Óbvio, assim, não. a grande riqueza, como você falou, a gente vai ficando mais velho. Sim. E aí a gente vai vendo que no longo do caminho, às vezes, lógico, cara, o dinheiro paga boleto, né, cara? A gente Sim. paga nossas contas ali no final das contas. Mas, cara, quando eu olho pra trás também sobre música, tudo que eu fiz já. Sim. é E o- continua fazendo, né? e Você é contemporâneo na parada. Você E tá aí, não, fazendo mas, cara, tudo, assim, ó, você, eu olho humano. pra trás e Não, vejo é um orgulho hoje. Eu fui fazer um amizade, story cara, pra amizade. postar. Posso falar? É isso aqui. Deixa eu falar isso. Eu fui fazer um story e aí eu fui colocar a foto do Rafa, do podcast, pra falar que hoje tinha podcast e tal. E aí você colocar lá no Instagram, Rafael Meneghini, você tem um monte de música do Rafael Meneghini pra escolher lá. Cara, que eu legal. a cada 6 meses eu olho e ele tá fazendo. Não, é muito legal isso. Eu falo, eu tenho É o orgulho cara desses inquieto, meninos cara, aqui. porque a gente conversou muito naquela época, não sei se tu vai lembrar disso, mas a gente conversou, a gente deu com, né, o santo bateu porque a gente era os caras que pegavam e faziam e organizavam. E era eu sempre E peguei... a gente tem prazer nisso, né, cara? É. E assim, tem muita prazer. gente que hoje talvez vai me assistir hoje, que fez parte da minha história e tal, vai olhar assim, tipo, achar como se eu fosse tava impondo alguma coisa e tal. Não, era a falta de atitude deles que me fizeram eu tomar a rédea dos Exatamente. negócios, entendeu? Ainda bem. Porque daí faz você chegar onde você chegou. E o que eu falo uma coisa, eu não fazia pra chegar no final, o cara chegar e, nossa, você... Não, eu fazia porque eu tinha prazer no caminho até chegar lá. Processo. E é em prol do grupo, em prol de tudo Ei, aquilo que todo mundo tá Mas falando em participando. grupo, eu queria propor aqui um desafio, já que a gente vai ter a canja e tudo mais. Mas eu sei que tem música saindo do forninho aqui do grupo Tem, Toca, né, tem, Felipe? Tem música saindo. E a gente precisa de um baterista. Precisa. Nossa, onde é que a gente acha um Jean? A gente Fala tem aí. dois guitarristas, a gente tem, né, Quem que você vai indicar Marcos agora? dos teclados. O Walter é guitarra também. Você sabe que isso aí foi a mesma coisa que eu falei, cara, precisa, na semana que vem a gente vai tocar em Foz, tal. Eu ia lá falar não, com o mas Jean, vai ser Jean. combinadinho. Cara, eu tenho um cara pra te indicar. Eu falei, mas você, cara? Jean, Não, eu você, não. ó, eu passei. Eles não sabem disso, eu acabei de falar disso, porque eu sei que tem coisa saindo. Então, que tal o Jean Gavião ser o nosso baterista Cara, oficial da Toca? Seria um prazer, uma honra gigante. Maravilhoso. Não, pera lá, deixa o cara falar, vai que ele Vai que ele indica não alguém. quer. Ele aceitou de livre Já espontânea sei. pressão. Não, agora vai ter que ser, não vai ter jeito. Olha lá, cara. Olha a chance da bacana, sua bacana. esposa ver você tocando. Olha que lindo. Vai ser Ô, lindo. amor, te amo. Rita, deusa maravilhosa, ó, inspiração para vai nós ser a mulheres. chance da vida de ver o guri tocar. Tá na hora daquela lá? Ô, Tá na Vlad, hora daquela pergunta? Vlad, eu falei te amo, mas é pra Rita, pra câmera, não é pra você. Eu já tava começando. Cara, o Vlad é muito gente boa, cara. Obrigado, mano. Eu quero Nossa, saber por cara, que hoje a gente Vlad? já entendeu o alter ego do... Eu Por falei, que cara. Vlad? Eu quero saber. Ei, ele tem 70 anos Sim. e se chama Vlad. Quando ele tinha 55, eu conheci ele Já como era o Vlad. vampiro. Ele era um Aí, anão agora eu não sei. que tocava numa banda. Por que Vlad, Felipe? Porque eu tava sempre de preto, tinha um tudo. Ah,
da novela. Man in the Black. Vamp. Man in Black. O Vlad. Isso há 35 anos atrás. Como é que é a música do... É. A música do Você Rolling viu Stones. agora que ele é um vampiro, cara? Sim, como é que era a música do Rolling Stones, da música da novela Sympathy Vamp? for the Devil. Então, canta aí um pedaço. Please allow me introduce myself. I'm a man of hell and taste. Rafa é muito fã de Rolling Stones, pra quem não sabe. Essa daí era sensacional da novela. Meu sonho era ser a Natasha, já falei sobre isso. E meu pai disse que meu nome. Pleased to meet you. Meu pai disse que meu nome era pra ser Natasha. Pois é. Ó, Felipe, a gente é parente desde o tempo da novela. Né? É isso. Pessoal, tem uma pergunta pra faz ele. a Tem a pergunta. pergunta, tem a A pergunta. última pergunta. A Senão a gente última. fica até rápida, amanhã bem aqui. A jogada. Supondo que você pudesse escolher voltar pro palco, tocar uma batera. Com quem que você subiria tocar? Quem faria com o Jean Gavião? E qual seria a música escolhida para isso acontecer? Pode ser vivo ou morto. Vivo ou morto? Cara, eu acho não. que por tudo, pela nossa história, por tudo, com certeza o Alex. Que legal. Que bonito, E cara. a música ele escolhe. Boa! É sobre isso! Jean, muito obrigada. Grazie mille. Por compartilhar experiências da nossa cultura local, da nossa cultura do oeste do Paraná, que foi até o Mato Grosso, É voltou enriquecedor, Rondônia. né, Carol? É sensacional. A gente sai daqui com É muito legal. mais conhecimento. Cada vez Cada que encontra episódio a essas gente pessoas. sai com uma bagagem do conhecimento musical um pouquinho maior, Lindo, porque a lindo, nossa lindo. região é recheada de talentos, de gente empenhada, de gente que transforma Vamos a vida mandar de um outras beijo pra pessoas. Elisier também. Beijos para Elisier, Ladrão de músicos. ladrão de Eliezer, meu músicos. paizão, ó. Meu pai, ó, segundo. Mas ele Não, sabe. ele Hoje sabe, a gente a vai gente falar e não ele dá ama risada. ele, a gente Mas ama. Não, deve ter eu passado amo ele, ele me ama. as Nós poucas todos e amamos boas também. Elisier, Eliezer, amamos todos. O velho. Velho. Velho, Chama de velho, isso. cara. E é isso, Jean, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Da querida. próxima vez você traz a Rita Oh, pra com eu certeza. trocar umas dicas de Ah, maquiagem. já ó, tá aqui, amor, duas- vamos comer. Né, Ela- aí, ó. Nossa, nunca Duas Beijo pra pessoas Rita. que vão voltar. É o Elisier, talvez uma mesa redonda. Vamos Elisier, fazer um debate o sobre Alex. isso. Imagina que mesa gigante, hein? É Meu isso. Deus. Ô, Marião. Fica... Ai, ó, viu? O Marião veio buscar café. Aí, Mário veio buscar Viciado, café. de café. E é isso, o podcast, o nosso Pod Talk é assim, qualquer um pode tocar. Pod Talk pode tocar como você quiser chamar também, então se inscreve no nosso canal, clica no like, segue a gente no Instagram também, Pod Toca Musical. E é isso, mais um episódio. É sobre isso, Carolina. É sobre isso, Rafael Meneghini. Muito obrigado. Até o próximo episódio, se Deus quiser.